Olá, iniciando mais um programa de Diálogos com Wanderley Nunes. Hoje eu tenho uma convidada também super especial, a doutora Alessandra Arnaud. E ela é mestre especialista em CTBMF. O que é isso, Wanderley? Vamos já ver aqui o que é, tá? Eu vou adiantar para você que eu sou bonzinho. Cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. É tudo isso que você ouviu aí e um pouquinho mais. Ela tem um currículo enorme aqui. Fiquei assim, boquiaberto em ver o tamanho desse currículo. Por isso que ela está aqui, né? Porque quem faz acontece, aparece aqui, tá? Doutora Alessandra, um prazer tê-la conosco. Prazer meu. Eu estava vendo aqui realmente a trajetória, tão nova ainda, com tanta coisa feita, hein? Obrigada pelo tão nova. Mas eu quero começar, a gente vai falar dessa sua especialidade, mas eu quero começar com a questão da ortognática, né? Certo. E o que é que exatamente é a cirurgia ortognática e em que casos a gente indica, vocês indicam, no caso, os profissionais? Primeiramente, eu queria agradecer o convite. Estou honrado, feliz de estar aqui nesse bate-papo, né? Eu acho que vai ser legal aí para a comunidade, para todo mundo que assiste o programa. Com certeza. E respondendo já a sua primeira pergunta, a cirurgia ortognática, ela é um procedimento que é para pacientes, para pessoas que têm uma deformidade facial, né? Um crescimento ósseo alterado. Então, uma mandíbula que cresceu muito nessa parte de baixo ou cresceu pouco, né? Aquela pessoa que é muito classe 3 ou classe 2, que a gente chama que é a parte de cima muito para frente, dentuça demais, né? E dentre outras deformidades também. Então, não tem essa harmonia facial. Então, não corrige só com o aparelho. Precisa de um procedimento cirúrgico para poder colocar a estrutura de base óssea no lugar. Então, isso é a cirurgia ortognática. Essa questão de desestrutura que acontece, pode acontecer também num acidente, né? Pessoa... Pode assim. Na verdade, o acidente, ele vai fraturar, né? Vai deslocar as estruturas ósseas e ele vai ser reposicionado. O que pode acontecer é que se ele não for bem conduzido, né? O trauma não for bem conduzido, vai virar uma sequela. Então, o osso vai consolidar de forma inadequada no lugar errado. E aí vai precisar ser corrigido, né? Não necessariamente é uma cirurgia ortognática, mas pode vir a ser, né? Se a deformidade certo. ficar muito grande. Então, na verdade, a ortognática em si é um procedimento ortocirúrgico, né? Porque ele vai alinhar também a posição dos dentes, né? Na arcada dentária e vai corrigir a posição da estrutura de base óssea, que pode ser desde mais simples, né? Uma mandíbula ou uma maxila que ou cresceu muito ou cresceu pouco, ou até mesmo essas síndromes, né? Tem umas síndromes importantes, né? Que provocam uma desarmonia, né? Facial muito grande por causa de alteração óssea. Então, a cirurgia ortognática ela é indicada para esses pacientes. É uma questão que uma das coisas que se vê logo depois aí é porque a estética muda, né? Muda completamente. Não é uma cirurgia estética, né? Ela não é inicialmente, né? Ela é muito funcional, ela né? é funcional. Só que ela altera totalmente a estética. E com a evolução hoje, né, da estética, de todas as formas, cada vez mais aí Não tem mais todo ninguém mundo... feio. Não tem mais ninguém feio. Tem muita gente Só nós, transformada. Lourinho. Então, hoje já há, sim, uma preocupação grande, né, já no resultado final com a estética. Então, nosso foco é corrigir a alteração funcional e corrige muitas alterações funcionais, né? Só que a estética também se beneficia. Então, até juntamente a gente vê como que coloca ali a posição do nariz, como se já faz um preenchimento, se já faz uma correção de papada, né? Então, associado ao procedimento, mas não é o foco do procedimento. Sim, tá certo. Mas que muda, né? Muda sim. E eu vou lhe dizer mais, tem casos que a deformidade é tão grande e a mudança é tão imediata, né? Porque ela entra de um jeito na sala. Ela entra de um jeito na sala da cirurgia e sai de outro. Então, às vezes, essas pessoas têm que ser preparadas psicologicamente, né? Hoje, a gente já tem muitos programas no computador que já faz assim, uma simulação do antes e depois. E isso aí facilita muito, inclusive,
essa transformação do paciente, né? Porque já vi muitos casos de pessoas não se identificarem depois do procedimento e ficarem com crise realmente de identidade, né? Passarem por um processo. Hoje isso já acontece bem menos por causa disso, né? A gente tem esse auxílio aí dos programas, né? Do computador. Até me lembrei de um parente meu que ele sofreu um acidente e aí eu trouxe ele para cá, aí ele se levantou, acordou de manhã, se levantou, foi no banheiro, que ele olhou no espelho e disse: eu acho que trouxeram o homem errado. Tão diferente que ele se achou. Mudou tanto, né? É. E fica sempre mais harmônico, fica sempre mais bonito, né? Mas existe assim, muito receio ainda com relação a esse tipo de... Existe, né? Querendo ou não, primeiro que todo procedimento cirúrgico, querendo ou não, assusta. Então, e quais são os principais mitos? O que é que você ouve mais no consultório, assim, de colocação de medo? Como é o procedimento em si? Se é muito invasivo, primeiro, se o corte é por fora, na verdade os acessos são todos internos, né? Por dentro da boca, não tem cicatriz por fora do rosto, né? Então, os acessos para fazer a cirurgia são todos internos. Então, essa é uma preocupação. A outra é se o pós-operatório vai ser muito difícil, porque como há muita mudança, né? Se vai ser um pós-operatório sofrido ou não, e não é, mas assim, já evoluiu muito a técnica. Então, lá atrás era um pouco mais sofrido, hoje em dia não mais. Sim. E o próprio procedimento cirúrgico em si, como é sob anestesia geral, as pessoas se preocupam, né? Se tem algum problema, de um risco, né, maior, mas também não, a gente tem um controle muito grande, né, de todos os exames pré-operatórios, né, minuciosos, passa por avaliação médica, então só vai para a cirurgia se realmente estiver apto. Então é bem tranquilo, os riscos praticamente zero, a gente não tem como tirar 100% os riscos, porque todo procedimento em média, quanto cirúrgico tempo tem, essa né, cirurgia? mas ele é bem tranquilo, praticamente não tem. Pois é, depende do planejamento, né? Mas ela pode ser tão rápida quanto um procedimento de 45 minutos, 1 hora, ela pode durar 4 horas, porque às vezes é só um avanço da mandíbula, às vezes tem que fazer um avanço com uma correção de mento, às vezes é mandíbula, maxila e mento. E outras vezes tem então, vários complicadores, né? Aí então depende muito realmente do planejamento da cirurgia, aí o tempo que vai durar vai depender do Como é esse processo planejamento. de avaliação, preparação do paciente que precisa dessa intervenção? Em geral, os profissionais mais envolvidos diretamente é o ortodontista e o cirurgião bucomaxilo, porque ele vai precisar de uma correção ortodôntica também. Então, é um tratamento, como eu disse, ortocirúrgico, né? Então, ele usa o aparelho por um tempo para preparar os elementos dentários na base óssea, isso pode durar em torno de 1 ano e pouco, até 2 anos, e depois o paciente vai para a cirurgia. Existe também hoje em dia, a gente já tem uma correção com benefício antecipado, que a gente chama. O paciente já coloca o aparelho, mas vai direto para a cirurgia e depois termina de corrigir ortodonticamente. Mas não são todos os casos que são possíveis fazer isso. Mas esses pacientes são avaliados também, principalmente, qual a alteração funcional que está acontecendo com ele. Porque eles vêm normalmente com muitas queixas já de dores causadas por disfunção temporomandibular, porque a própria desarmonia, ela estressa todo o sistema mastigatório. Causa dor de cabeça, causa dores né? de cabeça, dificuldade para respirar, roncos noturnos, né? Então, existem ainda uma série de alterações, dificuldade para falar. Então, uma série de alterações que atrapalham a vida do paciente, né? Essa dificuldade para respirar causa, às vezes, dificuldade para dormir, né? Então, altera o sono. Essas dores de cabeça também dificultam bastante, dificuldade para mastigar. Então, tem uma série de problemas funcionais que provocam essa desarmonia, né? Sim. E aí, quais são, na prática, os benefícios que se vê, que a pessoa que passou pela ganho, intervenção? né? Sim. O ganho. A gente falou do estético, que não Sim. tem como, né? Mas, assim, justamente essas queixas de dificuldade para respirar melhora, né? Dificuldade para dormir, o ronco, tá? Dificuldade até social, né? Pela alteração também da estética. Então, o que antes dificultava por uma vergonha, né? Já muda completamente, o paciente ganha uma autoestima. E a vida dele realmente muda. Saúde e qualidade de vida, né? Saúde e qualidade de vida, é isso mesmo. Aí tem muita gente que pensa, que analisa, que, claro, é algo que a gente está falando, mas tem a sua complexidade. Algumas pessoas pensam, isso é muito complicado e é inacessível. Realmente
é assim? Tem algum meio de fazer De isso de uma forma facilitar, mais... de facilitar, né? Principalmente parte financeira, né? Sim, Aí, em relação à complicação da cirurgia, como eu disse, graças a Deus as técnicas estão cada vez evoluindo mais, material evoluindo mais, então o que era muito invasivo está cada vez menos invasivo, a gente chama até de minimamente invasiva, cortes menores, traumas menores, recuperação mais rápida, pouco edema, rápida retorno à vida social, né? eu acho que tudo hoje está assim, né? Há poucos dias eu fiz uma cirurgia de uma hérnia inguinal e aí não teve ponto, eu Olha não só. tomei antibiótico, eu Graças fiquei a Deus, até, né? eu fiquei incrédulo assim, né? E aí ele disse, não, porque o que precisou lá dentro a gente colocou um adesivo que o organismo Isso. absorve. A E eu tecnologia não vou, ela é eu não vou sensacional, né? tomar Cada nenhum, eu vez não vou tomar evoluindo nenhum mais. antibiótico. Não, não vai não. Eu digo, rapaz, isso vai dar certo. A gente pensa, né? Será Aham, que isso vai dar certo mesmo? Deu. é Eu isso fui até mesmo. liberado, 30 dias já fui liberado para até fazer exercício. É sobre isso que eu estou falando. Então, assim, a tecnologia ela é maravilhosa, ela é realmente e rápida, está evoluindo cada vez mais rápido, né? Aí você Que perguntou legal, né? também sobre a acessibilidade, não Sim, foi? sim. Pois não é uma cirurgia realmente barata, assim, no modo geral, né? Num consultório particular, dependendo do que é barato para um e dependendo Isso é do que é para bem. outro. Isso é relativo, É, claro, né? Mas o que eu estou falando de pessoas que têm menos, né, condições, hoje já tem até uma possibilidade de fazer esse procedimento, por exemplo, num curso de especialização que eu tenho, em que a gente inclui o paciente e consegue fazer o procedimento dele a custos bem baixos, né? Associando as condições do SUS e ao próprio material que o próprio curso oferece. Então, cai assim para pelo menos um terço ou menos dos valores que são pagos dentro de um consultório particular. e como é que a pessoa faz para chegar lá com vocês? Então, esse curso de especialização que eu coordeno, que é de especialização em cirurgia bucomaxilofacial, que eu tenho uma equipe de professores também maravilhosos que me ajudam lá, chama Intenso, é um Instituto Intenso. Fica na 9 de janeiro com a Conselheiro. Eu acho que depois a gente podia até disponibilizar o contato, né, para Já está quem aí tiver na tela, já está interesse. na tela. E aí a gente trabalha de forma séria, lá tem uma equipe de especialização em orto, tem a gente da bucomaxilo, implantodontia, paciente especial, então é um instituto bem sério, bem focado também, que ajuda muita gente ali que tem menos Sim, condições. sim. Aí a pessoa paga um valor irrisório. É só o valor ali praticamente de custo de tudo. Né? Para poder a gente ter ali é um custo-benefício para todos, né? Tá todo mundo ali aprendendo com profissionais ali de renome, profissionais qualificados, Sim. né? Sob a nossa orientação e os alunos ali estão com os pacientes que têm menos condições, às vezes até tem condição e vai lá mesmo assim. Vai, é. Mesmo Eu já, assim, já vai lá. ouvi uns e outros aí que estavam falando que ia lá. Aqui a gente já tem aqui uns colegas que já disseram que vão lá. Vão lá. Tudo cheio da grana, mas não quer ir na benção. E Né, vão ser Lori? muito bem recebidos. Tá vendo como é que é o negócio? O cara entregaram logo. Tá certo. Muito bem. Então, procura nesse endereço aí, nesse telefone, Pode ir dá lá. tudo certo. Pode ir lá. A gente agenda, tem o dia da triagem, a gente faz a avaliação, vê o que realmente precisa, anota tudo que são as queixas, enfim, explica tudo como é que procede, né? Tá, aí eu tocando também uma coisa interessante aqui. Quais as transformações assim que mais marcaram na sua trajetória, tanto na vida dos pacientes, quanto na formação dos outros profissionais nesse trabalho que você desenvolve, esse curso? Pergunta interessante, né? Aí chega, é até emocionante. Então, como eu já venho de uma trajetória aí grande, então realmente a gente não trabalha para isso especificamente, mas tem esse retorno. Então, é muito gratificante escutar de muitos... Eu já sou professora desde o início da minha carreira, tanto na graduação e na pós-graduação. E muitos alunos, muitas pessoas dizendo que transformaram sua vida, que escolheram a profissão por me ver, né, trabalhando, por me ver como inspiração, não só de Que forma legal, né? profissional, como pessoal. Então,
é realmente gratificante, porque a gente vai sendo só o que é, vai fazendo o seu próprio trabalho, vai se doando àquilo, e aí vai vendo o retorno, né, do que a gente faz com amor, com qualidade e dedicação. Então, o que eu já escutei muito, tanto de alunos meus dizendo que ou decidiram fazer odonto porque me viram dentro da rede social ou falando em algum lugar, ou então decidiram fazer cirurgia, ou decidiram que estavam desistindo de tudo e deixaram de desistir por causa disso, por causa desse contato comigo, né? Então, isso é muito gratificante mesmo. E de pacientes, porque se você recebe um paciente em que está com uma vida ali fechada socialmente, deprimido, porque ou tem uma deformidade, ou porque tem uma dor que não deixa a pessoa viver, e você cura aquilo, né, através dos dons que Deus deu, porque a gente não está aqui só, a gente está aqui com uma equipe que ajuda a gente. Eu sou muito espiritualizada, então acredito muito nisso. Então, é muito gratificante ver essa transformação e a pessoa, você mudou minha vida, doutora, muito obrigada, que eu não sabia mais o que fazer e eu achava que não tinha mais saída. Isso é o que não tem preço, né? Não tem preço, isso é o que não tem preço, exatamente. Que legal. Olha, eu estou aqui com a doutora Alessandra Arnaud e no segundo bloco nós vamos falar sobre a DTM, que é a disfunção temporomandibular. O que é isso, Wanderley? Você vai saber. Aguenta só um pouquinho que o negócio está muito bom, vai melhorar mais ainda agora. Quer dar aquele toque especial nas suas receitas? Então se prepara, porque chegou a Pimenta Eita! Feita com ingredientes selecionados, ela traz o equilíbrio perfeito entre sabor e ardência, sem mascarar o gosto da sua comida. É sabor de verdade. É picância na medida certa. É Eita! Seja no churrasco, na feijoada ou naquele prato do dia a dia, a Pimenta Eita transforma qualquer refeição em uma explosão de sabor. Prove e diga com a gente. Eita, que pimenta boa! Pimenta Eita, sabor que surpreende. Pedidos 91 98215 2283. De volta com o programa Diálogos com Wanderley Nunes, hoje com a doutora Alessandra Arnaud. E nós agora falaremos, deixamos no ar, sobre a disfunção temporomandibular, a DTM. O que é exatamente essa disfunção, doutora? É uma alteração no sistema mastigatório relacionada à articulação, né? Então, a gente tem uma articulação aqui na mandíbula, que abre e fecha a boca, e o nome dela é articulação temporomandibular, ATM. Então, quando tem uma desordem, uma disfunção, uma alteração relacionada a ela e todas as estruturas que se ligam a ela, chama disfunção temporomandibular, que seriam o quê? Então, quando a gente está falando das alterações dentro da articulação, são as cápsulas, discos, né, articulares, tudo que está relacionado intrinsecamente a ela, alguns músculos. E quando o que está ao redor, relacionado ao sistema mastigatório, são até as estruturas ósseas, né, de movimentação, mas principalmente os músculos, né, músculos da mastigação, que são esses músculos da face, e esse músculo da cabeça, que é o que causa muita dor de cabeça quando ele está inflamado e alterado, né. Também os músculos do pescoço, então provoca muita alteração cervical e vice-versa. Então, a própria alteração cervical também provoca alteração na disfunção. Então, tem uma série de fatores aí, de estruturas e de outras áreas relacionadas à disfunção temporomandibular. Então, por isso que tem uma série de causas e uma série de sintomas relacionados a essa disfunção. Ao longo da minha vida, eu vi muitas pessoas com problemas que não sabiam o que estava acontecendo, né? Que até a nossa pergunta aqui, e aí sempre há muita confusão. Tá, até a pessoa chegar em um diagnóstico para tratar, mesmo. ela já fez tanta da coisa.
Inclusive, ela pode ser confundida até com doenças oncológicas, né? Neurológica, ortopédicas. Isso mesmo, isso mesmo. Por tudo que eu falei agora, né? É uma estruturazinha pequena que está relacionada a todas essas ao redor. Então, por exemplo, pacientes que estão ali sofrendo porque causa muita dor de cabeça e enxaqueca mesmo, né? E essas enxaquecas, né, levam a pensar que tem alguma alteração neurológica. Então, já vem, às vezes, do neurologista e já vem com uma série de remédios já sendo controlados, tomando, para poder melhorar esse quadro e não melhora, porque o problema está relacionado à disfunção temporomandibular. Ou já passou por um ortopedista, porque sente muitas dores na região cervical e coluna, e está ali tratando e não consegue resolver o problema, porque o central do problema ali é na temporomandibular. E até otológicos também, né? Dores no ouvido, zumbidos no ouvido, Até tonturas. Isso, né? Exatamente. Então, às vezes, passa pelo otorrino, achando que tem um problema ali no ouvido, e não é. É lá na disfunção temporomandibular. Então, quer dizer que você já ouviu muitos relatos de pessoas que sofreram até anos. Muitos anos. Sem saber o Depressão, que pessoas é. que chegam deprimidas, ansiosas, porque a dor é constante. Imagina você viver com dor constantemente. Terrível, né? É ruim, né? E tomando remédio não trata. Então, realmente, já peguei pacientes que vêm assim com uma pilha de remédios. Já passou, está tomando remédio que o neuro passou, que o otorrino passou, que o ortopedista passou, está tomando tudo e não resolve. E aí a gente tem que ir analisando e tirando essa bateria de remédios para poder tratar a disfunção. Hoje em dia, como ela já está mais divulgada, né? Ela já está mais difundida aí no meio, que eu acho que já tem um conhecimento maior sobre a DTM, que não se tinha antes, até os próprios colegas já conseguem identificar, principalmente os otorrinos. Né? Então o paciente chega lá com dor de ouvido, estalos, né, na articulação que levam a esse zumbido, e aí o otorrino avalia e já falou, opa, isso aqui não é aqui comigo. Então, já encaminha para o especialista. Que se for um bucomaxilo, melhor ainda, mas nem todo bucomaxilo é especialista em disfunção temporomandibular. Mas, muitas vezes, se tiver a formação, é o melhor profissional, que ele vai conseguir fazer as duas coisas, desde o tratamento clínico até o cirúrgico. E qual foi o caso assim que você ficou mais espantada dessas situações? Existem alguns, mas teve um paciente que chegou no meu consultório, ele estava em crise, porque tem umas crises assim graves, de muita dor, tira a pessoa de circulação mesmo, tá? E a pessoa estava toda inchada, porque o que acontece? Inflama os músculos, e os músculos inflamados podem provocar edemas, né? Cresce. Então ele estava com uma dor insuportável, né? O rosto todo inchado, né? O olho inchado, o rosto inchado, porque estava tudo inflamado. E ele chegou no meu consultório nessa crise e queria que eu resolvesse lá. De qualquer jeito, de desespero, porque ele tinha recebido a minha indicação, né? Já tinha ido em outros médicos, de outros profissionais, não tinha conseguido resolver. E ele ficou num desespero quando eu disse, esse quadro grave, você vai ter que ir numa urgência nesse momento. Para fazer uma medicação EV, para tirar desse quadro agudo, que nem tira 100%, para daí a gente conseguir iniciar o seu tratamento. E ele ficou ali, mas como? Ficou desesperado, que ele queria que eu resolvesse imediatamente. Para você ver que existe situação que leva o paciente de tanta dor à loucura, né? Você tocou num ponto, que eu sou psicólogo, e às vezes a pessoa tem um problema e não quer tomar remédio. E ela está até, como o pessoal diz, falando aqui no popular, fora da casinha, né? E às vezes é um parente que traz até o consultório. E a pessoa quer, o parente também quer que resolva, o psicólogo resolva só ali na terapia. Só que ela está numa situação disfuncional. Ela precisa do aparato médico, um suporte de remédios, né? para que ela volte à sua estrutura mais próxima do normal, para poder ela ter a terapia. É o mesmo caso aí, né? Ele precisava de um socorro Precisava naquele médico. momento de emergência, né? Isso foi um quadro assim que você vê que leva o paciente numa situação assim que fica fora de si, né? Pode chegar num ponto desse. E fora muitos outros que você vê que o paciente chega deprimido, chega lá ansioso, tomando 1000 remédios e não passa, e você começa a tratar em pouco tempo, a pessoa já sente o alívio, pouco tempo de uso do tratamento clínico, a base, tem uma série de tratamentos associados, tá? Mas basicamente faz o uso de uma placa amio-relaxante, né, na maioria dos casos, né, que faz um recondicionamento ali do sistema mastigatório, relaxamento muscular.
Nem falei dos pacientes que têm bruxismo, né, e apertamento, isso, né? tem muito, né, causa essa tensão muscular toda, né, então protege os dentes e começa a relaxar a musculatura e a pessoa já começa a respirar e aí já volta agradecendo, doutora, pelo amor de Deus, obrigada. Eu nunca mais sabia mais o que era viver sem dor, né, e já começa você vê um sorriso, já... Então, já tem muitos casos de paciente que chega dizendo, olha, já não tomo mais nem remédio para depressão, já não tomo mais remédio para ansiedade, porque já está saindo daquele quadro crônico e agudo ali, daquela dor constante. Né? Isso é muito importante, porque entra a questão do diagnóstico precoce, né? Para evitar esse tipo de coisa, né? Com certeza, para não chegar nesse quadro, né? Isso. Para poder o tratamento, haver uma condução e um tratamento mais adequado para essa disfunção, né? Isso, exatamente. O ideal é que inicie antes dessa sintomatologia toda. Mas às vezes é difícil, porque a pessoa só vai procurar o profissional quando ela já está com dor, né? E aí você fala, olha, vamos tratar logo, porque o remédio em si, ele não trata o problema, ele ajuda no quadro da dor, ele ajuda no quadro agudo. Você precisa fazer o tratamento clínico, né? E aí a gente não está falando ainda assim sobre tratamento aqui, mas existe uma série de terapias associadas, né? Que é o uso da placa, a fisioterapia, infiltrações, né? Procedimentos um pouco mais invasivos dentro da articulação, laser terapia, enfim, até psicoterapia, pilates. Então, existe uma série de fatores que estão muito também relacionados, às vezes, às próprias causas, porque ninguém nasce com a disfunção, né? Que nem uma deformidade, né? Ninguém nasce com a disfunção. Ela é causada. Então, existem diversas causas e muitas delas estão relacionadas ao estresse, má postura. Quer dizer que você disse que no tratamento existem muitos profissionais trabalhando. Sim, né? Às vezes eu vou precisar, por exemplo, se a causa do paciente é por um estresse emocional, então ele vai precisar de um suporte ali, psicoterapeuta, né? Postural. Vamos ter que fazer ali um pilates ou algo associado, como terapias, né? Com fisioterapeutas, né? Vai precisar ali da ajuda. Ou mesmo dentro da própria nossa área. O paciente tem umas alterações ali oclusais que talvez precise fazer uns ajustes oclusais também, que pode ser causa de estresse oclusal. Nós podemos dizer que o tratamento é simples se ele for bem conduzido? Agora você falou tudo. Se ele for bem conduzido, sim. Ele é relativamente simples. Na verdade, eu digo que ele é complexo porque você precisa entender o paciente. Então, cada um vai ser conduzido de forma individualizada, porque cada um vai trazer fisiologicamente, né? Então, ninguém é igual fisiologicamente, então cada um vai se adaptando de uma maneira diferente ao problema. E também as causas, né? O que pode ser mais importante na causa de um não é no outro. Então, você realmente tem que acompanhar esse paciente. Instalar uma plaquinha e dizer para ele ir para casa não é tratamento, por exemplo. E, infelizmente, tem muitos colegas que acabam fazendo isso porque não tem a formação básica, realmente, da especialização, né? Não é um especialista em disfunção temporomandibular. Então, vai resolver só aquele quadro agudo ali, mas não vai tratar. Lá para o povo aqui. Procura um especialista. Isso aí. Não aventura, não. É isso aí, senão piora o quadro. E aproveita e procura a doutora Alessandra. Vai ser bem conduzido, com certeza. Tá certo? Tá aí já o telefone, tá aí o Instagram, onde procurá-la. Isso mesmo. Tá certo? O curso que ela dá, ela ministra, muito legal, muito importante essa palavra, mas bem colocada. Muito bem. E você podia compartilhar conosco algum caso que chegou para você, que era suspeita de uma outra doença e, na verdade, era DTM? Tem muitos. Né? Você falou aí de caso oncológico, como a dor ela é intensa e às vezes forma uns edemas, né? Então, já chegou, sim, paciente pensando que não é um problema mais grave aqui dentro e a gente tem que explicar que não. Mas não é a maioria, né? Mas muitos pensam que estão ali com um problema sério neurológico ou que existe um problema sério ali, como eu falei, na região cervical. Então, muitos pacientes chegam achando que tem outros problemas. Por exemplo, vem um parente dizendo,
a minha filha ou o meu filho, ele é assim mesmo, entendeu? Ele é ansioso, o seu problema é que ele é ansioso. E aí já, na verdade, a ansiedade já foi gerada pela dor. Sim. Entendeu? Então, isso acaba sendo complexo nesse sentido, porque você tem que realmente entender ali o contexto. O que está acontecendo ali com aquele paciente? Da onde que surgiu? Quando começou? O que está causando? É aquela história que muitas dores e problemas são gerados pelo emocional. Sim, Mas as dores também geram um emocional uma cascata, doentio, né? Uma coisa vai puxando Adoecido, a outra, com sim. certeza. Aquela dor ali, ela veio talvez de uma questão emocional que já causou outra, né? Muito bem. A gente está terminando. Infelizmente, essa conversa está tão boa, rapaz. Eu queria conversar aqui Tem muita coisa para a gente conversar, né? Muita coisa esclarecedora. Se surgirem dúvidas, aí a gente olha, que tal ela falar sobre tal assunto? A gente volta e fala, não tem Boa. problema. Tá ótimo. Com certeza surgirão, né? Mas para a gente encerrar, o que é que você gostaria de deixar de mensagem para quem sente dores na face, aqueles estalos na mandíbula, ou sintomas semelhantes? Acredite Qual é a palavra? Que tem tratamento. O que eu vejo muito às vezes, né? Pessoas que já passaram por vários profissionais e não trataram de forma adequada, ou que escutaram a seguinte frase: é assim mesmo, você tem que aprender a conviver com a dor. Não, tá? Então tem tratamento. Acredite no tratamento, mas e principalmente, trate cedo, porque isso evolui. A disfunção, ela não some, né? O problema, ele não desaparece. Às vezes, fisiologicamente, até se adapta, melhorou, mas você pode ver que ele volta pior. E quando ele volta pior, ele volta mais grave. Então, acredite que tem como a gente tratar isso aí, de forma adequada e você se livrar desse problema. Dê uma chamadinha aí para o seu curso, que é importante, porque o próprio Lourinho disse que já vai lá também, Então, o nosso curso é um curso de especialização em cirurgia bucomaxilofacial. Então, ele abrange toda essa área cirúrgica. Então, a gente falou aqui da ortognática, mas lá tem trauma. A gente tem um serviço de trauma no Hospital da Beneficente Portuguesa e outros colegas associados também, onde tem Capanema, Porto Dias, enfim, alguns hospitais que são associados, mas principalmente ali dentro da Beneficente Portuguesa. Então, quem precisar assim, de suporte, de trauma também a gente faz. E também cirurgia oral menor. Então, o que é? Por exemplo, pacientes precisam fazer remoção de dentes inclusos, tracionamento de canino, remoção de pequenas lesões dentro da boca, tumores, cistos. Então, tudo isso a gente trata lá dentro do curso. A preço de custo. Preços módicos, né? A preço de custo. Não é um posto de saúde do SUS, né? Dentro de uma instituição que tem toda uma estrutura de particular, só que só vai pagar ali o material que é utilizado. Então, também já está, né, acessível o telefone de contato, não é isso? Sim. E se tiver dúvidas também, a própria disfunção, a gente também, esses alunos que estão sendo formados em especialização de bucomaxilo, também estão sendo formados em disfunção temporomandibular. Então, nós temos a clínica de disfunção lá dentro também, o que não é muito comum por aí, pelos atendimentos. Então, lá, quem tem essa sintomatologia também pode procurar pela gente lá no Instituto, lá no Intenso. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço aqui a oportunidade da gente conversar, uma ótima conversa, um prazer conhecê-lo, prazer conhecer todos vocês aqui, trabalho sério que vocês desenvolvem, e a gente está aqui à disposição para que vocês precisarem também de surgirem mais dúvidas. Nós também estamos aqui à disposição, querendo voltar, para entrar em contato, mas em breve a gente lhe convida de novo. Tá bom, obrigada. Então assim nós encerramos mais um programa Diálogos com Wanderlei Nunes, hoje com a doutora Alessandra, foi espetacular, muito esclarecedor. Eu espero que você tenha, como eu, adorado. Grande abraço, até o próximo programa.